Havia um lugar, muito tempo atrás, onde as montanhas eram azuis ao longe e os campos de arroz se estendiam em terraços suaves até onde os olhos conseguiam alcançar. Era um vale tranquilo, abraçado por colinas cobertas de bambu e pinheiros antigos, e nesse vale existia uma aldeia pequena, com casas de madeira escura e telhados curvados que guardavam dentro deles o calor do fogo e o cheiro do arroz cozinhando. O tempo nesse lugar era medido pela luz do sol, pelo canto dos pássaros, pelo barulho da água descendo pelos canais estreitos que cortavam os campos como veias finas em uma folha verde. E havia um homem que vivia nessa aldeia, um homem simples, de mãos calejadas e olhos calmos, que acordava todos os dias antes que o sol aparecesse completamente no horizonte, e que passava seus dias no ritmo suave daquele lugar, plantando, cuidando, colhendo, descansando, dormindo e voltando a começar. A casa dele ficava na borda da aldeia, onde o caminho de terra batida se encontrava com o início do campo. Era uma casa pequena, construída com madeira que o tempo havia tornado da cor do mel escuro, com paredes de barro entre os pilares de madeira e um telhado de palha bem apertado que aguentava o vento e a chuva com dignidade. Na frente havia um espaço coberto, uma pequena varanda de madeira que ficava rente ao chão, onde se podia sentar nos fins de tarde e ver o campo mudar de cor enquanto o sol descia. Dentro, o chão era de tatame, aqueles tapetes de palha trançada que tinham um cheiro próprio, um cheiro de grama seca e tempo, e sobre esse chão havia poucos objetos, porque poucos objetos eram necessários. Uma manta dobrada em um canto, uma tigela de barro, um jarro para água, uma pequena prateleira de madeira com uma vela e um ramo seco de alguma planta colhida no campo. A lareira ficava no centro, um quadrado de cinzas e brasa, envolto por pedras escuras alisadas pelo uso, e acima dela um gancho de ferro do qual pendia uma panela de barro. Era uma casa que respirava com quem vivia nela, que absorvia os sons e os cheiros dos dias e os guardava nas paredes como memórias silenciosas. As vigas de madeira que sustentavam o teto haviam escurecido com os anos de fumaça, tornando-se quase pretas em algumas partes, mas aquela escuridão não era tristeza, era ao contrário uma prova de anos de fogos acesos, de invernos passados com calor, de manhãs em que o arroz havia cozinhado lentamente enquanto o mundo acordava lá fora. Havia uma rachadura fina em uma das vigas do teto, uma rachadura velha que estava lá há muito tempo e que nunca havia crescido mais do que alguns centímetros, e às vezes, em noites de vento muito forte, ela emitia um pequeno gemido, um som suave e antigo como se a madeira estivesse se comunicando com o vento de uma forma que os humanos não conseguiam entender completamente. Naquela manhã em particular, o céu ainda estava negro quando o homem abriu os olhos. Não havia alarme, não havia pressa, apenas aquele senso interno que os corpos desenvolvem quando vivem no mesmo ritmo por muitos anos. A escuridão dentro da casa era completa, mas uma escuridão confortável, a escuridão familiar de um lugar conhecido, onde cada objeto tinha o seu lugar e podia ser encontrado sem luz. Ele ficou deitado por um momento, apenas ouvindo. Do lado de fora, o silêncio era quase total, um silêncio espesso e macio como lã, pontuado apenas pelo farfalhar distante do bambu quando uma brisa passava, e pelo som de água correndo no canal lá fora, aquele som constante e suave que nunca parava, nem de dia nem de noite, como um hino tranquilo que o campo cantava para si mesmo. O canal ficava a apenas alguns metros da casa, e o seu murmúrio era parte tão constante da vida ali que não era realmente ouvido a maior parte do tempo, da mesma forma que uma pessoa não ouve a sua própria respiração. Mas naquelas horas mais quietas da madrugada, quando todos os outros sons haviam cessado, o murmúrio do canal ficava mais presente, como se a água aproveitasse o silêncio para se fazer notar, para lembrar que estava ali, que sempre havia estado ali, que estaria ali quando todos que viviam às suas margens houvessem ido embora. Era um som de permanência, um som que atravessava o tempo de uma forma diferente da que os humanos atravessavam, sem cansaço e sem pressa, apenas fluindo. Devagar, ele se sentou sobre o tatame, e as articulações emitiram um pequeno estalo familiar, como um cumprimento da manhã, um som que era o próprio corpo dizendo bom dia à sua maneira. Ele estendeu os braços acima da cabeça e respirou fundo, o ar frio da madrugada enchendo os pulmões, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e de grama e de algo levemente verde e vivo que não tinha nome mas que era sempre reconhecível. Era o cheiro do campo antes do sol, o cheiro das coisas que crescem e respiram durante a noite,
o cheiro que existe entre o fim da escuridão e o começo da luz. Depois de um momento, ele dobrou a manta com cuidado, as mãos encontrando as dobras familiares sem precisar ver, e a colocou de volta em seu lugar, na prateleira baixa perto da parede. Ele caminhou descalço até a porta de correr, aquela porta feita de papel translúcido esticado sobre um quadro de madeira fina que chamavam de soje. A madeira do quadro havia sido polida pelos anos de mãos que a tocavam todos os dias no mesmo lugar, e havia uma área levemente mais escura e mais brilhante exatamente onde os dedos se apoiavam para deslizar a porta, uma marca de uso que era uma espécie de história invisível, o registro de todos os dias em que a porta havia sido aberta e fechada, de todas as manhãs e noites que haviam passado por aquele gesto simples. Ele colocou os dedos no encaixe de madeira e deslizou a porta para o lado com um som suave, quase inaudível, um sussurro de madeira sobre madeira que era um dos sons mais familiares do dia. A luz que entrou era cinza, uma luz de pré-amanhecer que não era ainda luz mas também já não era escuridão, uma luz que parecia mais uma promessa do que uma presença. O ar frio entrou junto com ela, enrolando-se em volta das suas pernas e subindo devagar, e ele piscou os olhos devagar, deixando-se acostumar com essa claridade suave. Lá fora, o mundo estava coberto de névoa. Era uma névoa baixa e densa, que pousava sobre os campos de arroz como um véu de seda fina, apagando os contornos do mundo e deixando tudo em tons de branco e cinza e azul pálido. As plantas do campo emergiam dela como fantasmas verdes, fileiras e fileiras de hastes de arroz que desapareciam na névoa depois de alguns metros, e ao longe, as colinas eram apenas sombras sugeridas, formas que podiam ser imaginadas mas não claramente vistas. A névoa tinha uma textura que era quase visível, camadas de umidade flutuando em diferentes alturas, as mais baixas quase tocando a superfície da água nos terraços, as mais altas se desfazendo no ar como fumaça muito leve. Havia algo de mágico naquela hora, quando o mundo ainda não tinha decidido completamente se era noite ou dia, quando as coisas familiares ficavam irreconhecíveis pela névoa e se tornavam algo diferente, algo mais misterioso, mas de um mistério suave e confortável, não um mistério que assusta mas um mistério que convida a ficar e olhar um pouco mais. Ele ficou parado ali por alguns momentos, com os pés na beira da varanda de madeira, olhando para aquele mundo branco e silencioso. Do templo no alto da colina, distante o suficiente para que o som chegasse amortecido e lento, ouviu-se então o sino da manhã. Era um som grave e cheio, um som que não batia mas que pulsava, que não cortava o silêncio mas que se expandia dentro dele como uma onda em água parada, chegando às bordas e voltando e chegando novamente até que todo o vale estivesse vibração daquele som único. Dom. Uma pausa longa, durante a qual o eco morria devagar nas colinas. Dom. Outra pausa. Aquele som era como uma respiração enorme e calma, como se o próprio templo estivesse acordando devagar, lembrando o mundo de que a manhã havia chegado, de que era hora de começar o que precisava ser começado, sem urgência, apenas com aquela lembrança gentil que vinha do bronze e do ar frio. O monge que batia o sino todas as manhãs o fazia com uma atenção que era quase visível mesmo de longe, cada batida recebendo o peso de um braço que sabia exatamente quanto esforço era necessário, nem de mais nem de menos, para tirar do bronze aquele som específico, aquele som que era diferente dos sons feitos por mãos que não se importavam. Era um som cheio, um som que tinha fundo e altura ao mesmo tempo, que enchia o peito de quem ouvia sem que a pessoa soubesse exatamente por quê. O som durou por algum tempo, ecoando entre as colinas, e depois foi se dissolvendo lentamente até que só restou o silêncio de novo, um silêncio que parecia mais profundo depois que o sino parava, como se o mundo houvesse expirado e ainda não tivesse inspirado de volta. Ele desceu os 2 degraus da varanda e pisou na terra fria. O chão estava úmido de orvalho, e a sensação da terra fria e ligeiramente molhada sob as solas dos pés era viva e limpa, uma sensação que acordava sem chocar, que lembrava o corpo de que estava vivo sem nenhuma urgência. Cada passo na terra deixava uma marca suave, uma impressão dos pés que durava apenas até o orvalho apagasse, existindo por um momento e depois desaparecendo como tudo que era delicado. Ele caminhou até o pequeno tanque de pedra no canto do jardim, onde a água chegava por um bambu fino, um fio de água constante que caía dentro do tanque com um tinido leve e musical, sempre o mesmo tinido, sempre a mesma nota, dia após dia, como uma canção que não terminava nunca.
O tanque era feito de uma pedra única, escavada por alguém há muito tempo, e tinha bordas desgastadas e suaves como se os anos houvessem arredondado tudo que estava reto. Crescia musgo nas frestas e nas partes que ficavam à sombra, um musgo verde muito escuro, quase preto, úmido e macio, e havia algas no fundo da água que se moviam levemente com o fluxo que entrava pelo bambu. O fundo do tanque era visível através da água clara, as pedras lá embaixo tendo aquelas cores que as pedras úmidas têm, mais vivas e mais ricas do que quando estão secas, verdes e cinzas e às vezes um marrom avermelhado que era bonito de observar. Ele mergulhou as 2 mãos na água e levou ao rosto. Estava gelada, aquela frieza que vinha das montanhas distantes, que havia viajado por canais e regatos durante a noite, recolhendo o frio das pedras e da terra, e o choque era bom, era um choque que limpava, varrendo os últimos restos do sono e deixando a mente clara como o ar da manhã. A água escorria pelo rosto e pingava para baixo, e cada pingo que caía de volta no tanque criava um pequeno círculo que crescia e desaparecia antes de chegar às bordas. Ele lavou as mãos com cuidado, entre os dedos, nos pulsos, e depois ficou com as mãos molhadas abertas na frente do rosto por um momento, sentindo o ar frio evaporar a água da pele. Depois de lavar o rosto e as mãos, ele voltou para dentro da casa e acendeu a lareira. As brasas da noite anterior ainda guardavam um pouco de calor, cobertas de cinza branca e levemente acinzentada, e bastou soprar com cuidado e acrescentar alguns gravetos finos para que o fogo voltasse, devagar a princípio, apenas uma língua de chama pequena e vacilante, laranja e azul nas bordas, que tocava os gravetos com aquela hesitação característica do fogo que está se estabelecendo, testando, experimentando, e depois com mais confiança, crepitando e se estabelecendo com aquele cheiro familiar de fumaça e madeira queimando que era o cheiro da manhã dentro da casa. O fogo iluminava o quarto com uma luz dourada e oscilante, e as sombras nas paredes se moviam com aquele movimento suave do fogo, um balé de luz e sombra que era completamente imprevisível e ao mesmo tempo completamente familiar. Cada vez que a chama aumentava, as sombras recuavam, cada vez que diminuía, as sombras avançavam, e entre esses movimentos, a luz brincava nas texturas das paredes de barro e nas fibras do tatame e nos grãos da madeira das vigas de uma forma que tornava visíveis detalhes que a luz do dia tornava invisíveis por ser demais. Havia no barro da parede, por exemplo, as marcas das palhas que haviam sido misturadas a ele quando foi preparado, anos e anos atrás, e essas marcas apareciam na luz do fogo como linhas muito finas desenhadas por alguém que havia prestado atenção, que havia misturado o barro com cuidado. Ele pendurou a panela no gancho e colocou água para aquecer, depois mediu o arroz com a mão, aquele gesto que havia feito tantas vezes que os dedos sabiam a quantidade sem precisar pensar, como quem assina o próprio nome sem precisar pensar nas letras. E despejou o arroz na água. O som do arroz caindo na água, aquele som granuloso e suave, um breve chuveiro de grãos, era um som de manhã, um som de todos os dias, um som tão familiar que mal era ouvido conscientemente, mas que estava lá, fazendo parte do tecido do dia que começava, parte da sequência de sons que distinguiam a manhã da noite como páginas diferentes do mesmo livro. Enquanto o arroz cozinhava, ele se sentou no tatame perto da lareira e ficou quieto por um momento, apenas sentindo o calor do fogo no rosto, ouvindo o ferver suave da água que começava como um sussurro e foi crescendo muito devagar até se tornar aquele borbulhar suave e constante que significava que a temperatura havia chegado ao ponto certo. O aroma do arroz cozinhando começou a se espalhar pelo cômodo, um cheiro adocicado e amidáceo, um cheiro de alimento e de manhã e de coisas simples e boas que eram as melhores coisas que existiam. Lá fora, a névoa ainda cobria tudo, mas já havia um toque de cor no horizonte, um amarelo muito pálido, quase imperceptível, que prometia o sol ainda por vir, que dizia: estou chegando, tenha paciência, chego sempre. Ele comeu devagar, sentado com a tigela de barro nas mãos, aquecendo as palmas com o calor do arroz recém-cozido, sentindo o calor se espalhando pelos dedos e pelos pulsos e pelos braços como algo que tomava posse gentilmente. Comeu em silêncio, prestando atenção em cada garfada, no sabor simples e satisfatório do arroz branco, na textura macia dos grãos que se desmanchavam levemente na boca, no calor que descia pela garganta e se espalhava pelo peito como uma onda quente. Havia também um pedaço de rabanete em conserva, cortado em rodelas finas,
com aquele sabor levemente ácido e salgado que acordava as papilas e complementava a suavidade do arroz, e havia uma folha de alga seca, escura e com aquele sabor de mar que lembrava que o mundo era maior do que o vale, que existiam oceanos a distâncias inimagináveis que também faziam parte do mesmo mundo. Nenhum pensamento complexo atravessava sua mente enquanto comia, apenas a presença tranquila do momento, o sabor, o calor, o som do fogo, o aroma que ainda preenchia o ar. Era uma forma de atenção que não era esforçada, que chegava sozinha quando o corpo estava quieto e a mente não tinha nada que a puxasse para frente ou para trás, quando o único momento que existia era aquela tigela quente, aquele arroz, aquele fogo, aquela manhã começando do lado de fora com a névoa e o sino e o canal murmurando. Quando terminou, lavou a tigela no tanque lá fora, esfregando-a com um pano molhado até que ficasse limpa e os seus dedos pudessem sentir a lisura do barro por dentro e por fora sem nenhum resíduo. A cerâmica da tigela era grossa e rústica, do tipo que não era feita para ser olhada mas para ser usada, com uma superfície levemente irregular onde o oleiro havia deixado as marcas sutis dos seus dedos no barro antes de queimar, uma textura que não era um defeito mas sim a prova de que havia mãos por trás daquela coisa, que alguém havia sentado na roda e girado e pressionado e formado aquele objeto que agora estava sendo lavado nestas mãos de trabalhador de campo em um vale entre montanhas. Ele colocou a tigela de volta em seu lugar na prateleira, de lado para secar. Depois foi buscar as ferramentas de trabalho, que ficavam penduradas na parede ao lado da porta, uma enxada de cabo de madeira polido pelo uso, um cesto grande de bambu trançado para carregar as mudas, e um chapéu de palha de aba larga que protegia do sol quando ele aparecia. O cabo da enxada tinha uma cor que a madeira adquire quando muitas mãos a tocam por muito tempo, uma cor entre o marrom e o cinza, com a textura da madeira ainda visível mas suavizada ao toque. O cesto de bambu tinha a forma de um sino invertido, largo em cima e mais estreito embaixo, e as tiras de bambu eram trançadas em um padrão que tornava o cesto ao mesmo tempo leve e resistente, capaz de carregar peso sem se deformar. Ele colocou o chapéu na cabeça, pegou a enxada e o cesto, e saiu para o dia que esperava lá fora. O caminho até o campo era curto, apenas algumas centenas de passos ao longo de um trilho de terra batida que serpenteava entre as casas da aldeia antes de sair para o aberto. O trilho era tão velho que havia se afundado levemente abaixo do nível do chão ao redor, como se a passagem de muitos pés ao longo de muitos anos houvesse moldado a terra, e nas suas bordas crescia grama e trevos e flores silvestres miúdas que apareciam na primavera e desapareciam no outono e voltavam na primavera seguinte, fiéis como o sol. Enquanto caminhava, a névoa era tão densa que mal conseguia ver além de alguns passos à frente, e havia algo de maravilhoso nisso, de caminhar dentro de uma nuvem, de ser envolvido por aquele branco suave que amortecia todos os sons e tornava o mundo pequeno e seguro e próximo. Seus passos na terra úmida eram abafados, quase sem som, apenas o leve crunchar da lama fria sob as sandálias de palha, e o cesto de bambu que ele carregava emitia um leve rangido a cada passo, um compasso rítmico e constante que era parte da música da manhã. As sandálias de palha eram simples, feitas de palha de arroz trançada, e absorviam a umidade da terra enquanto caminhava, ficando progressivamente mais pesadas e frias à medida que a viagem avançava. Havia um prazer estranho nisso, no peso crescente das sandálias encharcadas, no frio que subia pela palha e chegava às solas dos pés, no cheiro de palha molhada que se misturava ao cheiro geral da manhã. Ele passou pela borda do campo do vizinho, onde havia um espantalho velho, feito de um vestido gasto amarrado a um pau de bambu, com um chapéu de palha que estava descendo para um lado. O espantalho havia estado ali por tanto tempo que os corvos já não o temiam mais, e às vezes um corvo se empoleirava no seu braço de bambu estendido como se aquilo fosse um galho, com aquela arrogância tranquila que os corvos têm, que parece um comentário silencioso sobre a futilidade de algumas tentativas humanas. O espantalho balançava levemente com a brisa, e o seu chapéu torto dava-lhe uma expressão que, se fosse humana, seria de alguém que desistiu de ficar sério depois de muitos anos tentando. À medida que a névoa ia clareando, o campo ia aparecendo ao redor dele em partes, primeiro apenas o brilho da água nos canais, aquele brilho cinza prateado que a água tem quando reflete um céu sem sol, depois as hastes verdes do arroz emergindo da névoa como se fossem surgindo da nada, cada uma aparecendo primeiro como uma sombra e depois como uma forma concreta com textura e cor. E por fim, a extensão inteira dos terraços se revelou,
nível por nível descendo pela encosta da colina, cada um deles alagado com aquela lâmina rasa de água que refletia o céu cinza como uma infinidade de espelhos, cada espelho mostrando o mesmo céu de um ângulo ligeiramente diferente, como se houvesse inúmeras versões do mesmo céu, cada uma delas igualmente real. Era uma beleza simples, uma beleza que não gritava nem chamava atenção, mas que existia quietamente, esperando ser notada por quem tivesse paciência de olhar. Não havia nada naquele campo que fosse espetacular, nada que fosse extraordinário, apenas a ordem tranquila de um lugar que havia sido cuidado por muitas gerações, onde cada terraço estava no lugar certo, onde cada canal tinha a inclinação certa, onde a água fluía da forma certa porque alguém havia aprendido com alguém que havia aprendido com alguém que havia descoberto como fazer aquilo funcionar. Era a beleza do que foi construído com atenção ao longo do tempo, não de uma vez mas aos poucos, ajustando, melhorando, adaptando, até que o conjunto tivesse aquela qualidade de coisa que existe da única forma que poderia existir. Ele entrou no campo pela bordinha do terraço mais alto, descendo com cuidado pelo degrau de barro que separava um nível do outro, e sentiu a água fria cercar os seus tornozelos quando pisou dentro do campo alagado. A sensação era sempre um pequeno choque, mesmo depois de tantos anos, aquela frieza que subia pelos pés e pelas pernas como um abraço gelado, a água pressurando levemente os tornozelos enquanto os envolvia. Mas era um choque que se tornava agradável muito rapidamente, especialmente quando o corpo já estava quente do trabalho, quando a água fria era um alívio e não um desconforto. Hoje a manhã ainda estava fria, e a água parecia ainda mais gelada do que a terra que havia pisado antes, mas ele caminhou devagar por entre as fileiras de arroz, sentindo a lama mole sob os pés, sentindo o balanço suave das hastes verdes contra suas pernas enquanto passava entre elas. A lama do fundo do campo alagado tinha uma consistência particular que ele conhecia bem, nem dura o suficiente para sustentar firmemente o pé, nem mole o suficiente para afundar além do tornozelo. Era uma consistência que absorvia cada passo com uma resistência suave, que requeria um esforço constante e baixo para se mover, como caminhar em câmera lenta. E esse esforço constante e baixo era cansativo de uma forma diferente do esforço de cavar ou carregar, era um cansaço que chegava devagar e se acumulava ao longo do dia, que se instalava principalmente nas panturrilhas e nos pés, que à noite se manifestava como aquele calor suave nos músculos que é o sinal de um dia bem trabalhado. O trabalho do dia era verificar as plantas, tirar as ervas daninhas que haviam crescido entre as fileiras durante a noite, e verificar os canais de irrigação para garantir que a água estava fluindo com a pressão certa para cada terraço. Era um trabalho que requeria atenção, mas uma atenção suave, o tipo de atenção que a mão desenvolve sozinha quando o corpo conhece bem a tarefa, uma atenção que ficava na superfície da consciência sem exigir esforço, sem travar os pensamentos em nenhum lugar. Ele dobrou a cintura e começou a trabalhar, os dedos encontrando as ervas indesejadas entre as hastes do arroz com aquela destreza automática, um toque leve para identificar a textura errada entre as hastes certas, um puxão firme para arrancar do barro, um gesto de descarte para a borda do campo onde seriam compostadas mais tarde. Havia vários tipos de ervas daninhas, cada uma com a sua forma de crescer, cada uma com a sua textura específica nos dedos. Havia uma de folhas finas que crescia paralela ao arroz e se confundia visualmente com ele de longe, mas que ao toque era diferente, mais rígida, mais áspera. Havia outra de folhas mais largas que crescia baixinha, rente à superfície da água, e que envolvia a base das hastes do arroz como um tapete subaquático que precisava ser arrancado em pedaços. E havia uma terceira, minúscula, de flores brancas invisíveis a menos que se olhasse muito de perto, que criava uma rede densa entre os pés das plantas e que era mais difícil de tirar completamente porque as raízes eram finas e se quebravam facilmente, deixando fragmentos no barro que brotavam de novo em poucos dias. Ele as conhecia todas, sabia o gesto certo para cada uma, sabia onde eram mais prováveis de aparecer dependendo da umidade e da luz, sabia que depois da chuva certas ervas cresciam mais e outras cresciam menos. O sol foi aparecendo devagar, primeiro como uma claridade difusa no leste, um brilho branco por trás da névoa, depois como uma forma mais definida, um círculo de ouro pálido que se elevava acima das colinas distantes e começava a derreter a névoa ao seu redor. A névoa não desaparecia de golpe, ela ia se dissolvendo em tiras, em filamentos,
em redemoinhos suaves que se levantavam dos campos e se evaporavam no ar como sonhos que o dia havia acabado, como pensamentos que eram pensados uma vez e depois soltos sem apego. E à medida que a névoa sumia, as cores do campo iam se revelando, o verde brilhante do arroz molhado, um verde tão intenso que parecia emitir luz própria quando o sol tocava, o amarelo da terra nas bordas dos terraços, o azul que o céu começava a assumir quando o sol alcançava e substituía o cinza da madrugada por aquele azul limpo e profundo que prometia um bom dia de trabalho. Havia algo de meditativo naquele trabalho, algo que acontecia quando o corpo estava ocupado com uma tarefa repetitiva e o ritmo se estabelecia, o puxão das ervas, o passo lateral, o dobrar da cintura, o endireitar, o passo lateral de novo. Havia uma cadência naquilo, um ritmo tão regular quanto da respiração, e a mente que acompanhava esse ritmo entrava em um estado de calma profunda, não de sono, mas de algo semelhante ao sono, um estado em que os pensamentos existiam mas não pressionavam, em que as preocupações estavam lá mas distantes, como nuvens no horizonte que eram observadas sem urgência, como pássaros que cruzavam o céu sem que fosse necessário segui-los. A água do campo murmurava ao redor dos seus pés enquanto ele se movia, um murmúrio baixo e constante, o som da água passando entre as hastes do arroz e encontrando seus tornozelos, dividindo-se e reunindo-se de novo após ele passar, como se a água simplesmente aceitasse os obstáculos e os contornasse com aquela paciência infinita que só a água tem. E havia pássaros que apareciam e desapareciam ao longo do campo, garças brancas que pousavam nas bordas dos terraços com aquela graça lenta que tinham, colocando cada pé com uma precisão deliberada antes de transferir o peso, olhando para a água com atenção clínica antes de mergulhar o longo bico para pegar algo invisível que estava bem abaixo da superfície. E depois erguiam voo de novo com aquela batida pesada de asas brancas que ecoava pelo campo, lentas no ar mas poderosas, chegando a uma altitude de alguns metros e depois planando de novo para outro ponto do campo onde recomeçavam o mesmo ritual. Havia também pardais, pequenos e rápidos, que faziam incursões breves sobre o campo em pequenos grupos, pousando entre as hastes do arroz por um momento e levantando de novo antes que houvesse qualquer razão para alarme. E às vezes um pato solitário aparecia nos canais mais largos, deslizando sobre a água com aquela impassibilidade que os patos têm, o bico na superfície ocasionalmente, a cauda levantada para cima, os pés trabalhando sob a água de forma invisível. Ele gostava dos patos, gostava da sua compostura, do jeito que nunca pareciam apressados mesmo quando estavam se movendo. De vez em quando, o homem se endireitava e ficava olhando o campo ao seu redor, apenas olhando, deixando os olhos passear pelas fileiras de arroz, pelos canais reluzentes, pelas casas da aldeia visíveis lá atrás, com a fumaça fina subindo das chaminés retas para o céu que ficava cada vez mais azul. Era um campo que conhecia bem, cada terraço, cada curva do canal, cada ponto onde a terra era mais mole ou mais firme, onde a água tendia a se acumular depois de uma chuva forte, onde as ervas daninhas preferiam aparecer. Era um campo que havia sido do pai dele, e do avô dele, e de outros antes ainda, e que carregava nos seus contornos a memória de muitas mãos que haviam trabalhado da mesma forma, curvando o mesmo tipo de costas, sentindo a mesma água fria nos mesmos tornozelos, arrancando as mesmas ervas das mesmas raízes. O sol foi subindo no céu, e com ele o calor da manhã foi chegando, aquele calor suave e agradável que chegava primeiro nos ombros e na nuca, aquecendo os músculos que o frio da manhã havia enrijecido. O cheiro do campo mudava com o sol, da terra fria e molhada da madrugada para algo mais vivo e verde, um cheiro quase adocicado que vinha das plantas aquecendo ao sol, das flores minúsculas e quase invisíveis que o arroz tinha entre as suas hastes, do barro que secava nas bordas dos terraços e soltava um cheiro de terra seca que era diferente do cheiro de terra molhada, mais seco e mais quente e de uma forma diferente igualmente agradável. Era um cheiro de crescimento, de vida fazendo o que a vida faz sem alarde e sem urgência. Mais tarde na manhã, quando o sol estava bem mais alto e o calor se tornava mais firme, ele caminhou ao longo dos canais de irrigação, verificando os pequenos diques de barro que controlavam o fluxo da água entre os terraços. Era um sistema delicado, construído ao longo de gerações, onde a água descia da montanha por canais principais e era distribuída pelos campos através de uma rede de canais menores controlados por comportas de barro e pedra. Uma comporta muito fechada e um terraço ficava seco demais,
as plantas começando a mostrar aquela curvatura nas folhas que era o primeiro sinal de sede. Uma comporta muito aberta e o terraço transbordava, a água carregando junto com ela a terra que levará tempo a ser preparada. O equilíbrio era arte, e ele conhecia esse equilíbrio com as mãos, com os pés, com os olhos que liam a superfície da água como uma linguagem familiar. Aqui e ali, ao longo dos canais, cresciam plantas que não eram arroz e que não eram ervas daninhas, mas simplesmente plantas que haviam encontrado um lugar de que gostavam e que se instalaram sem permissão nem proibição. Juncos de bordas finas que se curvavam com o vento como bailarinas incansáveis, e uma planta de folhas largas e flutuantes que os sapos gostavam de usar como plataforma de observação. E às vezes lírios de água que abriam flores roxas e brancas que duravam apenas um dia antes de murchar e afundar, existindo com aquela urgência bonita das coisas que duram pouco, que dão tudo em um único dia e depois se dissolvem de volta na água sem lamento. Ele passava por essas plantas devagar, sem pressa de perturbá-las, notando as flores sem colhê-las, notando os sapos sem assustá-los, dando ao canal as suas margens habitadas. Havia um sapo em particular, gordo e de um verde muito escuro quase marrom, que sempre estava sentado no mesmo ponto do canal, em cima de uma pedra que ficava exatamente na sombra de um junco durante a tarde. O homem havia aprendido a desviar um pouco o caminho para não perturbar o sapo, e esse pequeno desvio havia se tornado tão habitual que já nem era percebido como um desvio, apenas como caminho. O som do campo durante a manhã era uma composição de muitas camadas, cada uma independente e ao mesmo tempo fazendo parte do todo. Havia o fundo constante da água correndo, que estava sempre lá, variando apenas em volume e tom dependendo de quão cheios estavam os canais, às vezes mais grave quando a água corria em volume maior, às vezes mais agudo e borbulhante quando o volume era menor e as pedras do fundo dos canais ficavam expostas. Sobre esse fundo vinham os sons dos pássaros, os gritos agudos das andorinhas que faziam figuras no céu, o canto grave e repetido de um pássaro escondido nos bambus lá longe que não podia ser visto, mas que anunciava sua presença com aquela regularidade que certos pássaros têm. E sobre tudo isso, os sons do trabalho, o bater da enxada na terra dos diques, o render do cesto de bambu, o chapinhar dos próprios passos na água rasa, o farfalhar das hastes do arroz quando eram tocadas pelos seus braços ao passar entre elas. Quando o sol chegou ao meio do céu e a sombra do chapéu de palha não era mais suficiente para proteger completamente do calor, ele parou de trabalhar. Havia uma pequena área de descanso na borda do campo, debaixo de um pinheiro torto que havia crescido sozinho ali, sem que ninguém o plantasse, apenas aparecido um dia como uma pequena muda que sobreviveu a todos os invernos e se tornou com o tempo uma árvore de boa sombra, curvando-se ligeiramente para o campo como se quisesse se aproximar do trabalho que via todos os dias. Sob esse pinheiro havia uma pedra larga e lisa, polida pelo uso de muitos anos, onde os trabalhadores do campo paravam para descansar. Ele se sentou ali, colocou o chapéu ao lado, e abriu o pano dobrado que havia trazido consigo, dentro do qual havia arroz prensado em bolinhos triangulares, cada um deles embrulhado em uma folha de alga marinha seca que dava um sabor levemente salgado e do mar, um sabor que lembrava que existia algo além das montanhas, que o mundo se estendia para além do vale, que havia um lugar onde a terra parava e a água não parava nunca. Comer ali embaixo do pinheiro era diferente de comer dentro de casa. O ar era livre, o espaço era aberto, e havia uma sensação de leveza que vinha de estar ao ar livre depois de horas de trabalho, uma sensação que tornava a comida mais saborosa do que qualquer tempero poderia. Ele comeu os bolinhos devagar, bebendo pequenos goles de água de um jarro de barro que havia trazido, sentindo o vento que passava entre os galhos do pinheiro acima da cabeça, ouvindo o farfalhar suave das agulhas de pinheiro que soavam como chuva fina quando o vento soprava por entre elas, aquele som sibilante e delicado que era diferente de todos os outros sons do campo. As agulhas de pinheiro no chão ao redor da pedra onde estava sentado formavam um tapete natural de um marrom avermelhado, macio e seco, e o cheiro de resina do pinheiro era forte e limpo ali embaixo, um cheiro que era o cheiro da floresta, mais concentrado do que qualquer coisa do campo aberto. Daqui de cima, sentado na pedra sob o pinheiro, podia ver uma boa parte do vale. Via os campos se estendendo em terraços até a aldeia lá embaixo, via o reflexo do sol na água dos terraços que ficavam voltados para o sul, um brilho às vezes quase insuportável quando o ângulo estava certo,
e às vezes apenas um brilho suave como o brilho do cetim. Via a floresta de bambu na encosta oposta do vale se movendo em ondas lentas quando o vento passava por ela, cada haste curvando-se levemente e voltando ao lugar com aquele movimento fluido que o bambu tinha, diferente de qualquer outro movimento de planta, mais parecido com o movimento de água do que com o movimento de madeira. Havia crianças visíveis lá longe, pequenas figuras que corriam pelo caminho que levava à aldeia, e o som distante das suas vozes chegava até ali como algo muito leve, quase inaudível, apenas uma sugestão de alegria que era boa de ouvir mesmo de longe. Uma das crianças havia parado no meio do caminho e estava apontando para alguma coisa no campo, talvez um inseto, talvez um pássaro, com aquela atenção total que as crianças dão às coisas pequenas e que os adultos costumam perder com o tempo, mas que às vezes reaparece nos momentos de quietude, quando o mundo fica lento o suficiente para que as coisas pequenas possam ser vistas de novo. Depois de comer, ele ficou sentado por mais alguns minutos, sem fazer nada, apenas existindo naquele momento, naquele lugar, naquele calor suave e naquele vento que vinha e ia. Havia uma lagarta se movendo lentamente pelo tronco do pinheiro, perto da pedra onde estava sentado, com aquele movimento ondulante e constante que as lagartas têm, como se cada parte do corpo estivesse em movimento sequencial, uma onda se propagando da cabeça à cauda. Era de um verde amarelado com listras escuras, e estava cobrindo uns 5 centímetros de tronco a cada intervalo de tempo que parecia uma eternidade, mas que provavelmente não era. Ele a observou por um tempo, a lagarta sem nenhuma consciência de ser observada, apenas indo para onde as lagartas vão com aquela determinação silenciosa que não era urgência mas era convicção. À tarde, depois do descanso, o trabalho mudava de natureza. Era hora de verificar as mudas novas que estavam crescendo em um canteiro separado, um retângulo de terra mais alta e bem preparada que ficava na borda do campo, onde as sementes haviam sido plantadas algumas semanas antes em fileiras muito próximas, formando um tapete denso de verde intenso que contrastava com a cor mais clara e mais esparsa do campo principal. As mudas eram pequenas e delicadas, hastes finas de um verde intenso, cada uma delas nascida de um grão de arroz que havia sido cuidadosamente selecionado na colheita anterior, escolhido por ser perfeito, pelo tamanho certo e pela forma certa, que seria o pai das plantas que iriam crescer e que por sua vez produziriam os grãos que alimentariam, e de alguns dos quais viriam as mudas do ano seguinte. Ele se agachou na borda do canteiro e examinou as mudas com atenção, as mãos se movendo entre elas com aquele cuidado que as coisas frágeis exigem. As folhas mais velhas estavam firmes e bem coloridas, um sinal bom. As raízes podiam ser sentidas no solo, finas como fios, segurando as plantas no lugar com uma força que parecia desproporcional à sua espessura. Havia algumas que estavam prontas para o transplante, que tinham crescido o suficiente para aguentar a perturbação de ser arrancadas e replantadas, que tinham força nos caules e flexibilidade nas folhas. Ele marcou essas no seu pensamento, decidindo a ordem do trabalho da semana seguinte. Esse trabalho de transplante seria feito com a postura dobrada, as costas curvadas sobre a água rasa, os dedos entrando e saindo da lama com um ritmo constante, e havia algo quase ritual nele, algo que se repetia a cada temporada de plantio com a mesma precisão e o mesmo cuidado, como uma cerimônia que não precisava de palavras porque estava nas mãos. Cada muda seria colocada no lugar com uma atenção que era quase afeto, não pensado, não consciente, mas presente nas mãos, na forma como os dedos pressionariam a terra ao redor das raízes para firmar a plantinha no seu novo lugar, para dizer aqui é o seu lugar, aqui vai crescer, aqui vai fazer o que você veio fazer. A tarde foi passando assim, quieta e trabalhada, com o sol descendo devagar pelo céu e as sombras dos terraços se alongando sobre a água. O azul do céu havia ficado mais profundo desde a manhã, um azul rico e limpo, e contra esse azul as garças pareciam ainda mais brancas quando cruzavam o campo em direção às margens da floresta onde passavam a noite, aquelas formas brancas e graciosas que se moviam com uma lentidão que parecia desafiar a gravidade, que pareciam quase paradas quando na verdade estavam se movendo. Tão lentas eram as suas asas grandes. O vento da tarde era mais fresco do que o da manhã, um vento que vinha do norte carregando o cheiro das montanhas, um cheiro de pedra e pinheiro e ar limpo que fazia bem de aspirar profundamente, enchendo os pulmões com aquele frescor que limpava por dentro. O cheiro das montanhas era diferente do cheiro do vale, menos orgânico, menos da terra,
mais de altura e de frio e de pedra, que havia estado ali desde antes de qualquer memória humana e que estaria ali depois. Em algum momento da tarde, no caminho de volta para casa depois de terminar a verificação dos canais, ele passou pelo pequeno santuário que ficava na beira do caminho, debaixo de uma grande pedra que sempre havia estado ali, lisinha e coberta de musgo verde nas partes que não recebiam sol direto. A pedra era grande o suficiente para fazer sombra, e as plantas que cresciam nessa sombra eram diferentes das plantas do campo aberto, mais escuras e mais delicadas, adaptadas à sombra da mesma forma que as plantas do campo estavam adaptadas ao sol. O santuário era simples, apenas uma pequena estatueta de pedra que representava um guardião, um giso de feições serenas e de expressão gentil, vestido com um avental vermelho que alguém trocava de tempos em tempos quando o velho ficava desbotado e desgastado pelo sol e pela chuva. Na frente da estatueta havia sempre alguma coisa deixada pelos moradores da aldeia. Hoje havia flores silvestres de cor amarela em um pequeno maço amarrado com um fio de grama, e ao lado havia um pequeno monte de arroz colocado em uma folha larga, e perto dali, quase escondida entre as pedras, havia uma pedra bonita de um cinza azulado que alguém havia encontrado no rio e trazido para ali, escolhida pela sua forma suave e pela sua cor. Ele se parou ali por um momento, como fazia quase todos os dias, e inclinou levemente a cabeça em direção à estatueta. Não havia palavras, não havia fórmula. Era apenas o gesto de quem reconhece que existem coisas maiores do que ele, que não precisam ser nomeadas para serem respeitadas, que existem por baixo de tudo como a pedra existe por baixo da terra, invisíveis mas sustentando tudo que cresce em cima delas. O rosto do Giso tinha uma expressão que era difícil de descrever com precisão, uma expressão que parecia diferente dependendo do ângulo e da luz, às vezes séria, às vezes gentil, às vezes simplesmente vazia da forma que as pedras são vazias, sem expressão própria mas aceitando a expressão que quem as olha deposita nelas. Havia grama crescendo ao redor da base da pedra, e as flores silvestres amarelas que ele não sabia o nome, apenas sabia que apareciam todos os anos na mesma época, com aquela pontualidade que as flores silvestres têm, que não precisam de calendário porque conhecem a temperatura da terra e a quantidade de luz melhor do que qualquer calendário poderia dizer. Depois de um momento, ele continuou o caminho de volta para casa, com o cesto de bambu nas costas e o chapéu de palha na cabeça, e os seus passos eram os passos de alguém que está chegando a um lugar que conhece bem, passos que ficam mais curtos e mais lentos conforme a casa se aproxima, como se o corpo soubesse antes da mente que o trabalho do dia estava chegando ao fim e que era hora de deixar o campo e voltar para o outro mundo, o mundo interior das paredes e do tatame e do fogo. A aldeia acordava de uma sonolência de tarde quando ele entrou por ela. Havia fumaça saindo de várias chaminés agora, o cheiro misturado de lenha queimando e arroz cozinhando e miso fervendo que era o cheiro da hora do fim do dia, um cheiro que era ao mesmo tempo o cheiro de muitas casas diferentes e ao mesmo tempo um único cheiro que pertencia à aldeia como um todo. Vizinhos apareciam nas varandas de suas casas para sentir o ar fresco da tarde ou trocavam algumas palavras em voz baixa sobre as coisas simples do dia, sobre o crescimento do arroz, sobre o tempo que havia sido bom, sobre alguém que havia passado pela aldeia, sobre nada de especial mas tudo necessário. Aquele tecido de conversas pequenas que mantinham a aldeia como um lugar habitado e não apenas como um conjunto de casas. Uma mulher idosa estava sentada na varanda da casa ao lado da dele, dobrando o tecido com aquele cuidado metódico que as mãos idosas têm, que não são mais rápidas mas são mais precisas, que fazem cada dobra exatamente onde deve estar porque não querem ter que refazer. As suas mãos se moviam sobre o tecido com aquela autonomia que as mãos ganham quando repetiram um gesto milhares de vezes, sem olhar, sem pensar, apenas fazendo. Ela levantou os olhos quando ele passou e trocou com ele uma palavra ou duas, sobre o tempo que estava bom, sobre os pássaros que haviam aparecido nos campos, sobre algo corriqueiro e suave que não precisava de muita resposta mas que era bom de ouvir. Ele chegou na própria casa e foi direto para o tanque de pedra lavar as mãos e os pés. A água estava mais fria agora, com o sol mais baixo, e lavar os pés depois de um dia no campo alagado era um prazer físico simples e direto, o frio da água limpa nos pés que haviam estado na lama durante horas, o ato de esfregar entre os dedos e nos calcanhares com as palmas das mãos, removendo a lama que havia encontrado todos os cantos e frestas. O barulho da água despejada de volta no tanque depois de usada.
A sola dos pés estava levemente amolecida e enrugada depois de tantas horas na água, mas o frio do tanque ia endurecendo-a de novo, devolvendo-a ao normal, e havia algo de satisfatório nessa transição, nessa mudança que era o sinal físico da passagem entre o tempo do trabalho e o tempo do descanso. Dentro de casa, ele acendeu a lareira de novo, soprou as brasas que sempre restavam do fogo da manhã com aquele sopro medido e contido que não era de mais nem de menos, acrescentou lenha e ficou vendo o fogo pegar. O processo de acender o fogo era um processo que tinha os seus próprios prazeres. Primeiro a brasa respondendo ao sopro com um brilho mais intenso, passando do vermelho apagado para um laranja vivo, depois os gravetos finos pegando um a um, com aquelas chamas pequenas e azuis nas bordas que eram as chamas do começo do fogo, tímidas e experimentais, e depois, quando o calor se estabelecia, as chamas maiores, as chamas laranja e amarelas e às vezes quase brancas na base que eram as chamas de um fogo estabelecido, de um fogo que havia decidido existir. O cheiro da fumaça que subia e encontrava saída no teto era forte e quente, um cheiro que era sinônimo de calor e de casa, que estava associado nas memórias mais antigas a todas as vezes que havia entrado numa casa aquecida vindo do frio, a todas as noites de inverno que haviam passado com aquele cheiro de fundo. A fumaça subia em colunas que o menor movimento de ar torcia e dispersava, e às vezes o vento mudava ligeiramente e a fumaça descia antes de subir, enchendo o quarto por um momento com uma névoa azulada que fazia coçar os olhos, e então se dissipava tão rapidamente quanto havia chegado. Para o jantar, ele preparou o arroz de novo, porque o arroz era sempre o centro de tudo, o ponto em torno do qual os outros sabores orbitavam como planetas pequenos em torno de um sol. Havia também um caldo de raízes que havia preparado no dia anterior e que esquentou agora na panela de barro, um caldo de cor amarelo-marrom feito com pedaços de raiz de daikon e cenoura e um pouco de tofu, com o cheiro do miso que havia sido dissolvido nele, aquele cheiro fermentado e salgado e profundo que era o cheiro do inverno e da segurança e de coisas que duram, de coisas que foram preparadas com paciência e que recompensam a paciência com um sabor que não pode ser conseguido de outra forma. Enquanto o caldo aquecia, ele preparou uma tigela de chá de cevada, que era feito simplesmente despejando água quente sobre os grãos tostados e deixando descansar por um momento enquanto as cores e os sabores migravam da cevada para a água. O chá ficou de uma cor âmbar claro, e tinha um sabor levemente torrado, suave e sem amargura, um sabor que tinha alguma coisa dos campos de cevada no outono, do sol batendo nos grãos dourados antes da colheita, um sabor que era ao mesmo tempo simples e cheio de algo que não era simples, que carregava consigo a memória da terra onde a cevada havia crescido e do sol que a havia amadurecido. Ele comeu sentado perto da lareira, com a tigela de arroz em uma mão e a tigela de caldo na outra, e o calor do fogo no rosto e o calor do caldo no peito eram dois calores diferentes que se completavam, o calor de fora e o calor de dentro, e entre os dois o corpo relaxava completamente. Cada músculo que havia trabalhado durante o dia sendo gentilmente lembrado de que o trabalho havia acabado e que era tempo de soltar, de deixar ir a tensão acumulada que o trabalho necessariamente criava. O caldo de miso tinha aquele sabor que os caldos lentos têm, um sabor que estava em todas as partes ao mesmo tempo, salgado e fundo e quente, que aquecia não só a boca mas o rosto inteiro, que soltava algo nos ombros e nas costas que estava tenso desde a manhã. O chá ele bebeu devagar, depois de terminar a refeição, segurando a tigela com as duas mãos, deixando o calor da cerâmica passar para as palmas, ouvindo o fogo e o silêncio alternados enquanto o dia se tornava noite lá fora. Havia algo de perfeito naquele chá, na tigela de cerâmica grossa que retinha o calor, no sabor simples, no gesto de beber devagar sem nenhum outro motivo além do próprio ato de beber, sem conversa para ter, sem tarefa para completar, apenas a tigela e o chá e as mãos em volta deles. Depois de limpar as tigelas e guardar o que havia sobrado da comida em um pano fechado, colocando na parte mais fresca da casa longe do calor da lareira, ele foi até a porta e a deslizou aberta para olhar o céu. A noite havia chegado completamente agora, com aquela certeza irrevogável que a noite tinha, sem crepúsculo que durasse, apenas a transição que os olhos percebem de repente quando param de se adaptar. O céu estava limpo e cheio de estrelas, um céu que só existia longe das cidades e longe das chamas grandes, um céu que ainda existia da mesma forma que havia existido sempre, com a Via Láctea visível como uma faixa mais clara de brilho difuso atravessando o céu de horizonte a horizonte.
Um rio de luz que os antigos haviam inventado histórias para explicar e que ele simplesmente observava sem precisar de história, apenas admirando que houvesse tanto do que admirar. A lua não havia nascido ainda, e por isso as estrelas eram ainda mais brilhantes, cada uma delas parecendo um pouco mais próxima do que de costume, como se a noite as houvesse trazido para mais perto. Havia algumas que piscavam levemente, aquele cintilar que vinha de a luz atravessar camadas de ar de temperatura diferente, como se as estrelas estivessem acordadas e atentas, e havia outras que eram fixas e inabaláveis, pontos de luz constante que não variavam. Ele conhecia alguns padrões daquelas estrelas pelo nome, grupos que o pai havia apontado quando era menino, histórias de animais e heróis que estavam escritas no céu em pontos de luz que precisavam de imaginação para se tornarem figuras. Havia insetos cantando. Era um coro imenso e constante, o canto dos grilos que estava em todo lugar ao mesmo tempo, nas bordas do campo, nas rachaduras das pedras, na grama alta perto do canal, e sobre esse fundo grave e contínuo vinham outros sons mais agudos e esporádicos, o cri-cri de um inseto diferente que aparecia e desaparecia, o chamado de uma cigarra que ainda estava acordada mesmo com o frescor da noite, insistindo no seu canto com aquela determinação que a noite não parecia capaz de interromper. Era um som que era silêncio de outra forma, um silêncio preenchido e vivo, um silêncio que provava que o mundo estava bem e que todas as suas criaturas pequenas estavam cumprindo o que tinham que cumprir, cantando a canção que sempre cantaram. Ele ficou um momento na porta, sentindo o ar frio da noite no rosto enquanto o calor da lareira aquecia as costas, os dois extremos de temperatura encontrando-se exatamente ali onde estava de pé. Havia um vento muito suave que passava às vezes, carregando o cheiro dos campos de arroz, aquele cheiro verde e úmido que era diferente do cheiro do dia, mais concentrado na noite, mais presente, como se as plantas exalassem mais fortemente quando não havia luz. O campo estava escuro, mas com aquela escuridão que não era total, que tinha dentro dela a luz difusa das estrelas e a reflexão dela na água dos terraços, de forma que havia uma distinção entre os campos escuros e o céu escuro, um abaixo e um acima que se reconheciam sem confundir. Depois de um momento, ele voltou para dentro e fechou a porta, e o som dos insetos ficou do lado de fora, abafado mas não completamente silenciado, passando pelas paredes de barro e pela madeira da porta como algo muito gentil que não queria entrar mas que não queria ir embora, que queria apenas fazer companhia de longe. A lareira estava no seu ritmo de noite agora, com menos lenha e mais brasa, um brilho constante e vermelho que aquecia o quarto sem nenhuma chama visível, apenas a intensidade suave da brasa que pulsava levemente com as correntes de ar do cômodo, aumentando quando o ar se movia e diminuindo quando o ar ficava parado. Ele colocou mais uma peça de madeira no fogo, grossa o suficiente para durar durante a noite, e ficou vendo ela pegar. A madeira grossa demorava mais para pegar do que os gravetos finos da manhã, precisava de tempo para aquecer do lado de fora antes que o calor penetrasse e o fogo pudesse se estabelecer. Primeiro ela escurecia, a superfície tornando-se negra e carvão, depois aparecia uma chama azul na borda, aquela chama de gases que escapa antes que a madeira em si queime, e depois o laranja se espalhava, a madeira assumindo o brilho do fogo e passando a ser parte do fogo ao mesmo tempo que era o seu combustível. Ele ficou assistindo a esse processo por algum tempo, hipnotizado pela transformação que era sempre a mesma e sempre diferente. Sentado perto do fogo, ele passou os dedos por cima das costas das mãos, sentindo os calos nas pontas dos dedos e na palma, aquelas marcas endurecidas que eram um registro físico de anos de trabalho, não como cicatrizes mas como adornos naturais, como a casca grossa de uma árvore que é a prova de muitos invernos. Os músculos das costas estavam cansados do jeito bom, do jeito que cansa quando o trabalho foi bem feito, uma dor suave e satisfeita que não incomodava mas que estava presente como um sinal claro de dia vivido, de dia útil, de dia que havia valido cada hora. Ele se deitou no tatame perto da lareira, de lado, com a manta puxada até o ombro, sentindo o calor do fogo no rosto e a firmeza suave do tatame sob o corpo. O tatame tinha um cheiro que era o cheiro mais característico daquela casa, o cheiro de palha prensada, limpo e levemente adocicado, que estava sempre presente mas era notado principalmente quando se estava muito perto, quando o rosto ficava próximo do chão como estava agora. Era um cheiro de verão guardado, de campos depois da colheita, de palha que havia sido amarrada e seca e depois transformada naquele piso que existia desde antes da memória do homem.
O teto da casa era visível acima, a madeira escura das vigas cruzadas, as fibras da palha do teto que apareciam entre elas como um padrão natural, não regular mas harmônico, e as sombras que o fogo projetava ali em cima oscilavam lentamente, um balé suave de luz e sombra que não era urgente e não pedia atenção, que simplesmente acontecia como as nuvens aconteciam no céu. As vigas pareciam mais largas pela sombra, mais presentes do que durante o dia, e havia às vezes uma dança entre duas sombras que se aproximavam e se afastavam com o fluxo da chama, que tocavam e se separavam com aquela indiferença que as sombras têm para com o que elas fazem. O crepitar do fogo era mais suave agora, a madeira grossa queimando devagar, apenas um estalo ocasional que atravessava o silêncio do quarto e depois deixava o silêncio mais profundo do que antes, como se o estalo fosse apenas um aviso de que o silêncio continuava, de que tudo estava bem. E o cheiro do fogo era o cheiro mais quente e mais imediato do quarto, sobrepondo-se a todos os outros cheiros, o cheiro da fumaça e da madeira carbonizando que era ao mesmo tempo um cheiro de destruição e de calor, de fim e de acolhimento. Lá fora, o canto dos insetos continuava, aquela sinfonia interminável da noite que não parava nem mesmo quando tudo mais parava, que era o próprio som da noite expressa em vidas pequenas e incansáveis. Era possível ouvi-lo mesmo de dentro da casa, passando pelas paredes de barro e pela madeira da porta, chegando como algo muito distante mas presente, como a respiração do campo, como o campo dizendo que estava bem, que o dia havia sido bom, que a noite seria boa também, que tudo estava acontecendo como devia acontecer. O fogo respirava com aquele ritmo seu, mais lento do que o coração humano mas mais regular, uma pulsação de calor que enchia e esvaziava o quarto de luz de uma forma que mal era perceptível mas que o corpo sentia, que a pele sentia, que os olhos fechados ainda registravam como uma variação de vermelho por baixo das pálpebras. E as vigas no teto continuavam com as sombras dançando, e o tatame era firme debaixo do corpo, e a manta era pesada e quente de um peso e de um calor que eram exatamente os certos. Os olhos foram ficando pesados com a naturalidade das coisas que estão certas, sem resistência, sem nenhuma força que tentasse mantê-los abertos porque não havia nada que precisasse ser visto, nenhuma tarefa que esperasse ser feita. Havia apenas o cansaço bom do corpo que havia trabalhado e comido e respirado o ar livre por um dia inteiro, havia o calor que vinha de todos os lados, do fogo na frente, da manta por cima e do tatame firme embaixo. Os sons foram se tornando mais distantes, como se fossem chegando de lugares cada vez mais longe, como se o espaço ao redor estivesse se expandindo lentamente, o fogo lá longe, os insetos mais longe ainda, o sino do templo que soou uma vez, grave e lento, distantíssimo como uma memória do início do dia, aquele mesmo sino que havia marcado o começo das horas e que agora marcava o fim delas. E o campo existia lá fora, debaixo das estrelas, os terraços cheios de água que refletiam os pontos de luz do céu como se o universo inteiro estivesse multiplicado em cada parcela de água parada, cada canal um espelho, cada campo uma janela para algo maior do que o campo. As hastes do arroz se moviam levemente com o vento da noite, um movimento muito suave, quase imperceptível, apenas o suficiente para dizer que estavam vivas, que estavam crescendo, que amanhã seriam um pouco mais altas do que hoje e que depois de amanhã seriam um pouco mais altas ainda, sem pressa e sem pausa, com a constância das coisas vivas que não precisam de esforço especial para crescer porque crescer é o que fazem. O arroz crescia no escuro da mesma forma que crescia na luz, silencioso e constante, milímetro por milímetro, grão por grão sendo formado dentro de cada espiga que ainda estava longe de existir mas que existiria no outono, no tempo certo, quando a planta houvesse feito tudo o que precisava fazer. E cada grão guardaria dentro de si o suficiente para alimentar alguém, para continuar a corrente de vida que passava por aquele vale desde antes de qualquer memória humana, a corrente que conectava o grão ao campo, ao canal, à montanha, à chuva, ao rio, ao mar, à nuvem, à chuva de novo, em ciclos que eram maiores do que qualquer vida mas que se manifestavam em cada vida, em cada dia, em cada tigela de arroz. E o homem dormia, ou estava quase dormindo, com fogo queimando suavemente, com as mãos calejadas abertas sobre o tatame como folhas caídas no chão da floresta, sem tensão, sem propósito imediato, apenas existindo. A respiração havia ficado mais lenta sem que houvesse decisão alguma, apenas o corpo encontrando o ritmo que encontrava toda noite, o ritmo mais fundo e mais lento que era o ritmo do sono, que era o ritmo que o corpo conhecia melhor do que qualquer outro porque era o ritmo com que havia nascido.
O dia havia sido completo, um círculo fechado com gentileza, do sino da manhã ao sino da noite, do frio do orvalho ao calor do fogo, das mãos na água fria do amanhecer às mãos abertas e quietas do adormecer. E o vale existia ao seu redor, com as aldeias pequenas espalhadas como sementes entre os campos, com as montanhas guardando o horizonte com aquela impassibilidade que é a característica das coisas muito antigas, com os rios descendo do alto e nutrindo os campos com a paciência da água que nunca hesita, que sempre encontra o caminho, que sempre chega ao lugar para onde vai mesmo quando esse lugar está muito longe. E o céu sobre tudo isso era o mesmo céu de sempre, com as mesmas estrelas em seus lugares de sempre, com a lua subindo agora lentamente acima das montanhas do leste, derramando uma luz fria e prateada sobre os campos que adormeciam e sobre as casas que dormiam e sobre o homem que dormia. O bambu na encosta da colina movia-se levemente com o vento da noite, cada haste balançando com aquela graciosidade particular, aquele dobrar suave que não quebra porque sabe ceder, que dobra com o vento e volta ao lugar com o vento, uma e outra vez, sem cansaço, sem resistência desnecessária, com a sabedoria de que ceder não é fraqueza mas inteligência, que as coisas que duram são as que sabem quando ceder e quando permanecer. O som do bambu na noite era diferente do som do bambu de dia, mais oco e mais distante, mais parecido com o som de algo muito antigo que ainda está vivo, que ainda canta, que não perdeu nada com o tempo. As folhas de bambu tocavam umas nas outras com um farfalhar seco e leve, e às vezes uma rajada mais forte passava por elas e tirava delas um som quase como chuva, aquele farfalhar coletivo de muitas folhas que parecia chuva mas não era, que era melhor do que chuva porque não molhava mas soava exatamente igual. O fogo na lareira havia se tornado completamente brasa agora, sem chamas, apenas o brilho alaranjado vermelho das brasas que pulsavam levemente, mais intenso quando a corrente de ar passava por elas, menos intenso quando o ar ficava parado, e esse pulsar suave era como uma respiração, como o coração do fogo que continuava batendo mesmo sem a espetacularidade da chama, como todas as coisas que continuam depois que a performance acabou, que continuam no silêncio e no escuro fazendo o que precisam fazer sem audiência e sem aplauso. Aquele brilho iluminava o quarto com uma luz muito suave e muito quente, uma luz que não revelava detalhes mas que envolvia tudo em um ambiente de calor, que tornava o quarto um lugar de dentro completo, separado do frio e do escuro de fora por aquela luz mínima e suficiente. O tatame sob o corpo era firme de um modo que era reconfortante, uma firmeza que dava suporte sem rigidez, que recebia o peso do corpo e o sustentava com aquela presença discreta dos objetos bons, dos objetos que cumprem a sua função tão bem que se tornam invisíveis, que deixam de ser sentidos como objetos e passam a ser sentidos simplesmente como conforto. A manta por cima era levemente pesada, aquele peso que diz tudo está bem, que diz podes descansar, que diz o mundo continuará sem que precisas ficar acordado para sustentá-lo, que diz que a única coisa que precisa acontecer agora é o descanso, e que o descanso é uma coisa boa e necessária e digna. E lá fora o campo de arroz dormia debaixo das estrelas, com a água dos terraços refletindo a lua que havia subido alto no céu, transformando cada campo em um espelho de prata, e as hastes do arroz eram sombras verticais recortadas nessa prata, mil e mil sombras delicadas que se moviam muito levemente com o vento, como uma escrita em uma língua que nenhum humano conhecia mas que era belíssima de qualquer forma, que dizia algo sobre crescer e sobre estar presente e sobre fazer o que se veio ao mundo fazer com toda atenção e sem pressa. E o canal corria com a sua voz constante, aquela voz que havia estado ali antes de qualquer casa e que estaria ali depois de todas elas, e os grilos cantavam, e o templo no alto da colina estava silencioso e escuro, esperando pela manhã em que o sino soaria de novo, grave e cheio, chamando um novo dia que chegaria com a névoa e com o frio e com o homem que acordaria no tatame. Mas isso era amanhã, e amanhã estava longe, a horas de distância, separada pela profundeza da noite que se estendia na frente como um oceano calmo, como um campo de estrelas que se podia atravessar dormindo, que se podia atravessar sem esforço, deixando o corpo ir, deixando a mente ir, deixando o próprio fio da consciência ir se dissolvendo como a névoa se dissolvia ao sol, não desaparecendo mas transformando-se, tornando-se outra coisa, tornando-se sonho, tornando-se descanso, tornando-se aquele silêncio interior que é o mais profundo de todos os silêncios, o silêncio que existe por baixo de todos os sons,
por baixo até do canto dos grilos e do murmúrio da água e do respirar das brasas e do vento no bambu. A casa dormia. O campo dormia. A aldeia dormia, com as suas casas de madeira escura fechadas sobre as famílias que dormiam dentro delas, com os caminhos de terra desertos e úmidos de orvalho que começava a se formar, com os tanques de pedra transbordando silenciosamente para nenhum lugar, com as fogueiras virando cinza em todos os lares. E as montanhas ao redor, aquelas montanhas antigas e pacientes que tinham visto passar tantas estações, tantos plantios, tantas colheitas, tantas gerações de homens como esse dormindo embaixo de tantas noites de estrelas, as montanhas dormiam do jeito que as montanhas dormem, que é estar perfeitamente móveis e perfeitamente presentes, existindo com toda a quietude do que existe há muito tempo e não tem pressa de existir diferente. E as estrelas acima de tudo isso giravam com a paciência do que é imenso, cada uma delas um fogo muito maior do que qualquer fogo humano poderia imaginar, cada uma delas a uma distância que não cabia dentro de nenhuma mente humana completamente, e ainda assim ali, visíveis, presentes, companheiras da noite de cada noite. E a lua continuava o seu arco sobre o céu, derramando a sua luz sobre os campos e as aldeias e as montanhas e sobre os olhos fechados de todos que dormiam, uma luz que não perturbava, que pousava suavemente como orvalho, que estava ali quando os olhos se abrissem pela manhã e que estaria ali quando os olhos se fechassem de novo à noite seguinte. Era sempre assim, havia sempre sido assim, seria sempre assim. A Terra girando no seu eixo com aquela constância que não precisava de esforço, a Lua orbitando com aquela precisão que os humanos apenas recentemente começavam a medir, o Sol nascendo e se pondo com aquela regularidade que era a base de todos os calendários, o arroz crescendo e sendo colhido e sendo plantado de novo, o vento vindo das montanhas e voltando para as montanhas em um ciclo que não tinha começo nem fim, apenas continuidade, a água descendo dos picos nevados e evaporando dos oceanos, e voltando como chuva sobre os campos e os picos nevados de novo. E no meio de tudo isso, os seres pequenos que chamavam aquela terra de lar, que plantavam o arroz e faziam caldo e dormiam no tatame e acordavam com o sino, vivendo as suas vidas no ritmo das coisas maiores do que eles, participando sem entender completamente, contribuindo sem precisar ser reconhecidos, sendo parte de algo que não tinha nome mas que podia ser sentido em noites como aquela. O homem dormia. Os grilos cantavam. A brasa pulsava vermelha no escuro do quarto de tatame. O cheiro do fogo misturava-se ao cheiro do tatame e ao cheiro da noite que entrava pelas frestas da porta, todos esses cheiros juntos sendo o cheiro da casa, o cheiro do lar, o cheiro de um lugar que era conhecido e seguro e suficiente. E o sono era profundo e era bom e era o sono de alguém que havia dado um bom dia ao mundo e que o mundo havia devolvido com o calor do fogo e o canto dos insetos e a luz das estrelas e a firmeza do tatame e o silêncio que envolvia tudo como uma manta grande e gentil que havia sido colocada sobre o mundo inteiro por mãos que eram ao mesmo tempo invisíveis e completamente presentes. Boa noite.